Família, queria trocar um papo com vocês, tá ligado? Mediante a tudo que aconteceu essa semana e toda essa situação, que vocês sabem o que é, sobre o caso do guri. E eu pensei muito, mano, sobre o que falar aqui pra vocês, por isso que eu demorei, tá ligado? Porque esse bagulho mexeu muito com a minha cabeça e mais pro final desses vídeos eu vou explicar pra vocês o porquê que mexeu muito com a minha cabeça. E eu queria trocar um papo direto e reto aqui com vocês, tá ligado? Sobre essa situação, sobre o que eu penso disso antes de qualquer coisa, mano. Primeiro ponto disso aqui é um recado pros caras, tá ligado? Vocês que me acompanham aí, que acompanham o meu corre, que acompanham as batalhas de rima de alguma forma, ou que acompanham o hip hop de alguma forma, é pra vocês se conscientizar, rapaziada. Porque toda vez que uma mina denuncia alguma parada, ela automaticamente não é acolhida, mano. Ela vira mais uma suspeita de corroborar com a situação. Então, desde que começou toda essa situação, mano, o que mais teve foi ataque gratuito pras minas de graça. Isso aí você pode falar o que quiser, mas é o que mais teve, mano. Teve mais isso do que passação de pano pra alguma coisa, tá ligado? Ataque gratuito pras minas, mano. E tipo assim, mano, quando a mina pensa em confessar algum abuso, alguma coisa que ela passou, ela vira culpada de corroborar com a situação de alguma forma, na visão de vocês, tá ligado? Que porra que é essa, rapaziada? Segundo ponto, mano, direto e reto também. Se você é uma pessoa maior de idade, que está se relacionando, ou tem vontade de se relacionar, ou se relaciona com uma pessoa menor de idade, saiba que isso não é normal, mano. Saiba que isso não é normal, mano. Tá ligado? Esse bagulho não é normal, mano. Não é só uma diferença de idade. Tá ligado? Não é só uma besteira, não é só um detalhe. Esse bagulho não é normal, mano. Que assunto um adulto vai ter com uma pessoa menor de idade, mano? Qual o poder de influência que uma pessoa adulta tem sobre pessoas menor de idade, mano? O quanto você não consegue manipular uma pessoa menor de idade por ela ser menor de idade e você ser um adulto. Se você é o adulto nessa situação, então você é responsável, mano. Não existe consenso entre criança e adulto. Existe influência. Existe manipulação, mano. É isso que existe entre criança e adulto, se não for uma troca de afeto sincera, sem segundas intenções, mano. Existe dependência emocional entre criança e adulto. Existe trauma entre criança e adulto. Sabe o que não existe entre criança e adulto? Assunto. Não existe, mano. E se você acha isso normal, saiba que não é, mano. E se em algum lugar do mundo isso é normal, se em alguma bolha do mundo isso é normal, no hip hop não vai ser, mano. Não é. Essa conduta não agrega, não caminha junto com o que a gente acredita, tá ligado? Então meu posicionamento é esse, mano. Eu sou contra essa parada, tá ligado? Desculpa, eu ia falar um palavrão, mano, mas eu sou contra essa parada pra caralho. Eu sou contra essa parada, mano. Sempre você, tá ligado? Sobre essa situação do guri, rapaziada, o bagulho é o seguinte, mano. Eu e o guri nos aproximamos muito no ano passado, tá ligado? Disputamos uma temporada da aldeia junto, rimamos juntos de trio. Tem toda a convivência na Ventes, tá ligado? Então ano passado a gente se aproximou muito. Ele veio na minha casa. Eu não tive a oportunidade de ir na casa dele, mas a gente ficou muito mais próximo, conversou muito mais. Todas as viagens que a gente fez da aldeia, a gente dividia quarto, dividia ideias, a gente dividia planos de trabalho pra esse ano, tá ligado? E mesmo assim, eu não tive acesso a esse lado dele, mano. Mesmo pensando que eu conhecia em grande parte, eu não tinha acesso a esse lado dele. Eu não imaginava que ele tinha essas práticas, tá ligado? Eu não imaginava que ele tinha essas práticas e que o bagulho era recente, tá ligado? O que eu sabia, mano, o que eu sabia é que ele já tinha ficado com a Joeltão. E isso não era nem o que eu sabia de algo que eu vi. Era de coisas que eu ouvi falar, tá ligado? Não era tipo de algo que eu vi. Eu não escutei isso da boca dele, eu escutei isso da boca dos outros. Porque na época que rolou eu não era tão próximo dele assim, tá ligado?
E aí que mora o meu grande erro, e eu acredito que é o erro da maioria dos mano que tá me ouvindo aí, tá ligado? Que tem uma situação dessa próxima, que é você não confrontar a pessoa, mano. Apesar de eu ter ouvido isso de uma maneira significativamente grande, até que chegou a mim, eu nunca confrontei por isso. E aí que mora o erro, mano. Se você é uma pessoa que sabe que isso tá rolando, ou ouve falar, ou ouviu algum boato estranho, mano, vai trocar ideia com a pessoa que você conhece, tá ligado? Confronte pra você saber, mano. Quando eu tive ciência que isso era uma prática recente, recorrente, mano, isso daí mexeu com a minha cabeça. E é o que eu ia falar pra vocês dessa semana toda, tá ligado? Que eu tive que fazer uma dissociação ou desassociação de imagem de uma pessoa que eu conhecia para uma pessoa que eu não conhecia, tá ligado, mano? Uma pessoa que era próxima para uma pessoa que eu já não reconhecia mais, mano. E essa é a grande dificuldade, tá ligado, mano? E eu tive que imaginar, mano, porque eu tenho uma irmã de 12, 13 anos, mano. Daqui a pouco vai fazer 14, 15. E eu tive que me imaginar pensando ela entrando em casa com alguém de 23, 24, 25 anos, 28. O quanto que essa cena ia me indignar e eu não ia achar normal, tá ligado? E por conta disso eu refleti bastante pra poder falar isso, tudo que eu tô pensando pra vocês, tá ligado? E o fato desse tópico ser tão sensível pra mim, eu não vou abrir completamente isso pra vocês, porque eu não tô pronto pra isso, tá ligado? A verdade é que isso é um grande problema que eu já passei por isso, tá ligado? Quando eu era jovem, quando eu era menor, eu já passei por uma situação dessa com uma pessoa mais velha. E isso é um grande trauma na minha vida até hoje. Foi uma situação muito ruim, que eu evito lembrar, eu evito trazer à tona, tá ligado? Mas esse foi o ponto que isso tudo me pegou, mano. E isso eu queria passar pra vocês, pra dar esse papo mesmo, se conscientizar, escutar as pessoas em volta, à sua volta e buscar ir atrás, mano, das coisas, tá ligado? Pra que você não seja pego de surpresa por nada, mano. Eu sei que tem coisas que não dá pra evitar, mas tem coisas que dá, tá ligado?